É de ordem pessoal, senhor presidente. Não representa o pensamento do partido. Vamos lá, então, exatamente, confirma isso, deputado. O que está estranho para nós é o DEM apresentar e encaminhar contra, ou seja... Não é o DEM, contra, deputado. É pessoal. Eu entendi. Do partido e do deputado. Não, eu entendi. Portanto, nós encaminhamos sim, nosso encaminhamento é sim, por considerar que há falta de maturidade nesse momento para nós votarmos essa matéria. Portanto, nós temos um período maior do que aquele que foi apresentado. Seria salutar, saudável, para que decantássemos, como diz o deputado Duarte Nogueira, decantássemos as dúvidas, o deputado Geraldo Magela pudesse avaliar melhor. O deputado Geraldo Magela, há pouco tempo aqui está na casa, ele era nosso secretário de habitação aqui do Distrito Federal. Então, eu pediria que nós tivéssemos tempo, dada a gravidade. Como vota o governo, em votação. Minoria, senhor presidente, no último encaminhamento, eu fiz um elogio ao velho PMDB. Velho PMDB, saudades. Recordar é viver. E agora eu queria fazer uma homenagem ao PSOL, ao PPS, ao PSB, ao PV e ao PSDB. Aqueles que desde as 9 horas da manhã se integraram para compor a verdadeira oposição histórica, democrática desta casa, aqueles que resgataram, independente da situação e da conjuntura, princípios democráticos inalienáveis, intransferíveis, e uma homenagem muito especial ao deputado Raul Henry, do PMDB, e daqueles que não puderam, por determinação partidária, vir a esse plenário manifestar também a sua posição de repúdio a essa articulação do governo Dilma. Tá bom. Vamos lá, senhor presidente. Vamos lá. Governo em votação. Lei 4470 de 2012, ressalvados destaques. Pela ordem, senhor presidente. Aquele que for... Pela ordem, senhor presidente, eu não estava inscrito para falar? Está inscrito como... Peço. Walter Feldman. Vamos orientar a matéria, Walter presidente. Feldman está inscrito para falar pela minoria, conforme prevê o regimento interno. Não, só após quero... o que nós vamos... É um comunicado, presidente, eu vou falar, é só pode falar, comunicado. É uma solicitação que faço à bancada do PT para permanecer em plenário. Nós vamos já votar o mérito da matéria e poderemos ter 2 nominais. Então, vale apenas um esforço maior nosso para nós concluirmos essa votação hoje, senhor presidente. Até porque a pauta tem que... Nós temos muitos projetos importantes aí para frente, dos ferroviários que estão aí, a questão das antenas e outras, e as medidas provisórias estão na pauta. Vamos lá. Senhor presidente, o PSD solicita aos seus parlamentares que permaneçam em plenário. Sim. Deputado Walter Feldman. Senhor presidente, inicialmente quero pedir compreensão dos colegas, amigos, companheiros, em relação ao cansaço. Estamos aqui desde as 9 horas da manhã, articulando, pensando, eu diria, nesgas de negociação. Esperávamos que, no último instante, os senhores líderes do governo aceitassem a votação dos destaques para a próxima semana, mas nem isso foi conquistado. Nem essa generosidade parlamentar foi aceita. Segundo o deputado Ronaldo Caiado, o entendimento é votar tudo, é continuar a máquina de tratoragem estimulada pelo Palácio, para que essa matéria, como poucas, não me lembro outras vezes de tanto empenho, tanto esforço, tanta rapidez, como bem disse alguns deputados aqui, requerimentos de urgência já foram aprovados por várias vezes, inúmeros interesses, necessidades legislativas fundamentais, mas sequer foram colocadas para a apreciação do mérito. Poucas vezes um requerimento de urgência teve a votação subsequente como aqui foi realizada. E apesar de tudo, com esforço, um limiar, uma dificuldade de alcançar muitas vezes o quórum necessário, como aconteceu na votação do requerimento de urgência, mostrando, apesar de tudo, uma divisão
dentro do próprio governo, dentro da própria base aliada, de muitos que não tiveram condições ou a coragem para vir a esse plenário, para, contraditoriamente com a sua história, votar matéria desta gravidade. Muitas vezes, nas intervenções de vários deputados, notadamente do deputado Silvio, o nosso sofista clássico, ele dizia que isso era para evitar a utilização da formação de partidos do ponto de vista financeiro, do ponto de vista pecuniário. Rolavam interesses de todo tipo, de toda ordem, como se na reserva de mercado proposta por esse projeto, questões como essas, denúncias com essas características e essa falta de qualidade também, porventura, não acontecesse. Nós sabemos e devemos reconhecer, os institutos de pesquisa revelam a todo instante que há uma degradação rápida, severa, consistente do sistema partidário brasileiro. Há uma saturação, há uma necessidade de superação desse modelo. Eu queria recomendar aos senhores a leitura do livro do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, intitulado A Soma e o Resto, aonde essa análise consolida não apenas a apreciação e o diagnóstico da realidade brasileira, mas de uma realidade internacional, que se manifesta em várias eleições, como aconteceu recentemente na Itália, como está acontecendo numa articulação partidária na Espanha, em Portugal, como aconteceu recentemente em Israel. Há um pulsar das ruas que rejeitam o modelo partidário brasileiro. Quando os senhores, particularmente as lideranças do PT e do PMDB, aceleram o processo de reserva de mercado, que é a essência desse projeto, na verdade tentam evitar não aquilo que é dito como argumento falacioso, eu diria enganoso, que não corresponde à verdade dos fatos, de que a estrutura partidária brasileira é suficiente, é o modelo adequado, do jeito que aí está, é suficiente para nós continuarmos a avançar no processo democrático. Isso não é verdade. A população diz que não. A população sabe que os partidos hoje não representam a população, a não ser em processos eleitorais que têm hoje uma quantidade severa de equívocos, principalmente o financiamento, a utilização de Caixa 2, a entrada de recursos por vias equivocadas, inaceitáveis e que corrompe não apenas o processo eleitoral, mas que corrompe depois a gestão do poder, porque através desse mecanismo, nascido incorretamente, gera depois uma estrutura de poder que terá que ser mantido na chamada governabilidade, deputado Miro Teixeira. Essa tal governabilidade que aproxima contrários, que cala a equação necessária da contradição de ideias, fundamental para que haja uma multiplicidade de opiniões que dê o colorido essencial à democracia. O sistema partidário está saturado, está errado. Como é que pode nos acusar de fazer parte de um modelo de cooptação de parlamentares para compor uma legenda que tem interesse no fundo partidário ou tem interesse no tempo eleitoral para que possamos cooptar, através de recursos, alguns parlamentares que estão incomodados com as suas legendas? Há necessidade de uma janela, senhores parlamentares. Há uma insatisfação generalizada, uma quantidade gigantesca de políticos no Brasil não se... Eu fiquei espantada quando me falaram isso, que lá vocês têm... Presidente, um segundo. 30 segundos. Não se veem satisfeitos com o modelo, seja de doutrina, seja de comportamento dos partidos hoje existentes. Eles querem mudar muitas vezes por motivos ideológicos, comportamentais, humanísticos. É o caso da tentativa da criação da Rede de Sustentabilidade. Por esse motivo, nós nos vimos profundamente agredidos na votação dessa matéria.
é um retrocesso à democracia, às duras penas conquistadas nessa nação. Por isso, votaremos conscientemente e contundentemente contra esse trator movido através do Palácio do Governo. Em votação, o projeto de lei número 447. Vota o PEN, minoria. Minoria, senhor presidente, só para registrar que Vossa Excelência foi muito rápido no encerramento da votação, como não tinha feito nas outras votações, mas muito rápido. Muito bem, mas depois de registrado, eu queria dizer o seguinte. Mas depois de traduzida essa manifestação, eu acompanhei com muita atenção o discurso do líder do PT, José Guimarães. E estou aguardando com muita atenção o discurso do deputado Eduardo Cunha. E tentarão justificar esse casuízo. Quero deixar bem claro que formação partidária pode ser feita em qualquer momento do processo político. Qualquer momento. Mas as manifestações eleitorais que se sobrepõem ao aspecto político da vida pública brasileira, é isso sim que caracteriza o casuízo e não a formação partidária no momento que as políticas considerarem necessário ocorrer. Portanto, nós votamos pela admissibilidade. Vota sim. Como vota o PMN? PMN vota sim. Como vota o PEN? Minoria? Minoria, senhor presidente, às vezes as questões não ficam claras. Descanse, repouse. Só quero explicar o seguinte. Na legislação brasileira, há possibilidade de criação de novo partido. É legal. Se é legal a criação do novo partido, é evidente que ele se cria também com a participação de parlamentares que optam por sua doutrina, seu programa, seu estatuto, seu regimento. Portanto, somando esse fato ao fato de que a eleição brasileira para parlamentares é proporcional, há um domínio do ponto de vista de quem é a propriedade do mandato do partido e do parlamentar. Há uma dúvida em relação a isso, que eu diria que é mais do que uma dúvida, é uma combinação. Isso fez com que o ministro Toffoli... É que eu queria só completar a ideia. O ministro Toffoli, quando dá o parecer favorável ao PSD, ele argumenta exatamente isso. Se é legal a criação do partido, se é legal a migração, se existe no sistema proporcional brasileiro um domínio do parlamentar, ele tem que levar a sua propriedade para o novo partido. Portanto, a minoria vota sim. Ainda que tenhamos tempo aqui, essa presidência tem ajudado na orientação aí da minoria, de outros partidos. Requerimento, aqui. Instrução. Como vota a minoria? Senhor presidente, eu quero nesse momento pedir licença aos membros da minoria para dizer que se o objetivo original era maior, eu diria majoritário, era prejudicar a rede, isso acrescenta um prejuízo, porque nós teremos ainda menos tempo do que aquele que tínhamos anteriormente. Portanto, massacra, consolida, tratora, eu peço desculpa aos membros da minoria, esmaga definitivamente, portanto, só nos cabe agora recurso em outras instâncias que não o plenário da Câmara Federal. Posso ouvi-los? Senhor presidente, há uma pequena divisão temporária aqui na oposição que se manteve unida até agora. Eu solicito 3 minutos apenas para tentarmos unificar essa posição. Enquanto isso, nós vamos chamando os deputados para o plenário.